Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? A Copa do Mundo 2023, valendo 3 vagas para o torneio de candidatos. Olha aí, nós temos o nosso brasileiro aqui, Alexandre Fier, lutando contra Gabor Nagy. Lembrando que na primeira rodada, Gabor Nagy escapou ali da derrota contra o nosso brasileiro, terminaram no empate. Vamos dar uma olhada então agora na segunda rodada, lembrando que é um match de 2 rodadas. Quem vencer agora passa para a próxima fase e são eliminatórias, né? Então vamos lá. Aqui o Alexandre Fier tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. Temos aqui D5. O Fier vai para o gambito da dama, recusado aqui pelo Gabor Nagy. Os cavalos se desenvolvem e G3. Alexandre Fier vai para Catalã, a abertura tão jogada aí por Magnus Carlsen. Bispo B4, cheque, bispo cobre. E aqui já vi a turma voltar para E7. O Wanderling jogou assim na Copa do Mundo ontem. Mas aqui preferiu jogar A5 o Gabor Nagy. Fier segue com bispo G2, Roque foi jogado, a dama vem para C1, o que é isso? Fier, né, com o seu repertório aí de aberturas em dia, dama C1 fino, o lance aqui da posição, vale dizer que aqui os lances mais jogados nessa posição também são dama C2, Roque, ou mesmo dama C1, né? Então, dama C1 com boas perspectivas também aí para as brancas. Dama C1 foi a escolha, dando suporte aqui para C4, para o bispo. Seguimos com o bispo volta para E7 e aqui Roque jogado pelo Fier, coloca o rei em segurança. C6, temos bispo aqui na casa de F4. B5 jogado pelo Gabor, ele vai tentando algum ataque aí na ala da dama. Fier segue com C5, mantendo o adversário restrito. Cavalo de bem D7, preparando aqui um possível E5. Fier segue com H4, faz uma estrutura típica do ataque índio do rei aqui com o fianqueto, o peão em H4, o bispo em F4, né? Vamos vendo. Cavalo H5 foi jogado e agora bispo G5 propõe trocas. Aqui talvez fosse possível também jogar um E3 ou mesmo jogar um lance como bispo E5. O Fier preferiu jogar aqui com bispo G5 e aqui F6 agora o lance que faz o Fier voltar um pouquinho, volta o bispo para cá e agora as pretas conseguem jogar o lance E5 aqui e soltar um pouco o jogo, né? Pressionar em C5 e tudo mais. Mas aqui G6 foi jogado, receando alguns ataques aí do Fier. Joga aqui com G6. Fier segue imediatamente com bispo H6 tentando castigar. E aqui o cavalo volta para casa de G7 e Fier tá bem de novo aí, né? Segue agora trazendo o cavalo pro jogo, cavalo de bem D2. F5 tenta um contra-jogo na ala do rei, Fier centraliza o seu cavalo. Temos trocas, cavalo toma, peão toma. E aqui é o momento onde as pretas podem continuar desenvolvendo peça. Podem jogar um dama C7, por exemplo, atacar o peão central. Mas aqui G5 imediatamente foi jogado. Fier pode capturar agora aqui em G5, ir para algumas trocas e depois jogar com E3. É uma possibilidade, mas o Fier prefere trazer mais peças para o ataque. Cavalo em F3 foi jogado. Peão toma, nós temos aqui peão toma pelo Fier, F4 tentando aqui cortar a conexão entre o bispo e a dama. E aqui o Fier fala, passa esse peão pra cá, que gambito estranho é esse? Me dá esse peão. Temos aqui bispo por H4 e agora a posição é bem tensa, né? Porque existem aqui os dois reis aqui, estão detonados, né? Cobertura deles de peão aí já foi embora. É possível o Fier jogar um rei H2 aqui agora, jogar um bispo H3, jogar nessa estrutura. Fier prefere capturar o bispo. Cavalo toma, dama toma e agora bispo G5. 53 minutos o Fier, 36 minutos aqui o Gabor Nagy. Dama atacada vem para casa de H5. Cadê minha pastilha? Michel Temer segue aqui com... Aqui o Alexandre Fier segue com F4, protegendo o seu bispo. Temos o cavalo na casa de F5 e agora bispo em F3. Opa, atacando a dama. A dama vem para H3 e aqui torre F2. Galera, que loucura que tá aqui na ala do rei. A gente consegue sentir a tensão aqui na partida. Cavalo H4 foi jogado. Dama em F1 propondo trocas. Cavalo por F3, cheque. Torre por F3. Temos trocas agora na coluna F, dama toma, torre toma. E a gente tem essa posição aqui, onde existe uma igualdade material, 6 peões aí para cada lado, bispos de cores opostas. No entanto, diferentemente das demais partidas de ontem, bispos de cores opostas em final com peões foram para empate. Aqui ainda tem torres em jogo. Rei F7, segunda partida, torre H3, vai para cima do peão. B4, torre por H7, cheque. Um outro lance bom seria também... jogar com rei F2 e, enfim, tentar trazer a outra torre para o ataque. Torre por H7, um excelente lance. Rei G6,
torre H6, cheque, rei F5, o Gabor Nagy vai para uma ideia agora de trazer o rei para dar cheque mate aqui no Alexandre Fier. Vamos vendo, ó, rei F2, rei E4 aqui. que é isso? Aqui o Fier segue com torre D1. Temos D4 em direção ao centro, torre H7, vai manobrando aqui a torre Alexandre Fier. E agora A4 tentando um contra-jogo na ala da dama, né? Talvez aqui um lance como B3 fosse possível, já começa a ficar difícil achar lance aqui de negras. Mas esse lance seria um gambito interessante aí para tentar desestruturar as peças aqui do Fier, tentar abrir caminhos na ala da dama. Mas aqui A4 foi jogado e o Fier segue agora com bispo F6. Opa, o que tá acontecendo aqui, hein? Bom, no mínimo a torre aqui tá bloqueada. Seguimos com B3 e agora peão toma. Uma outra possibilidade seria deixar tudo aqui fechado, mas o Fier arrisca. Joga peão toma e agora volta a torre aqui para H4. Esse rei aqui tá em perigo. A partida segue com torre A4, o Fier segue com F5, excelente lance. Rei tá em xeque, rei D5. E3 jogado aqui pelo Fier, aproveitando aqui o tema da cravada, indo para cima do peão central. Também seria possível jogar um E4 direto, seria também bastante interessante, porque o peão não pode capturar en passant aqui por conta da cravada, né? Aqui teria que seguir uma sequência forçante aqui com rei C4, bispo E7, seriam possibilidades, né? O Fier preferiu jogar com E3, temos torre em E8 e agora o Fier segue com torre toma, temos trocas no centro e aqui rei por C5, o rei do Gabor Nagy vai escapando. O Fier precisa fazer alguma coisa aqui porque milagrosamente aqui o Gabor Nagy tá escapando. Torre D3 foi jogado, E por F5, torre por B3, Fier segue com um peão a mais. Bispo em E6 foi jogado, torre na sétima, torre G8 tenta trazer a torre para o jogo. Bispo G7 mantém a torre bloqueada. Torre em A8 busca outros caminhos. O rei vem para casa de F3, a torre passa para casa de A1. Torre em E7 ataca o bispo. Rei D5 faz a proteção. Torre E8 mantém a conexão, mantém o bispo atacado. Torre F1 com cheque, rei E2. Torre atacada vem para G1. Bispo atacado, o que jogar? Torre D8 com cheque. O rei vem para casa de C4 e agora o bispo vem para casa de F6 em segurança. Uma posição muito difícil de conseguir alguma vantagem. Mais uma vez a gente cai naquela situação de bispos de cores opostas. Se trocar uma torre aí, puxa vida, não vai mais ter como ganhar. Bispo D5 foi jogado, torre D6. Torre G2 vem com cheque, o rei ataca a torre vai para casa de G3. Aqui o Fier colocou uma armadilha, né? Entregou aqui, envenenou o peão de B2 para jogar aqui com E6 atacando a torre, né? Esse torre vem para cá, o rei escapa e agora esse peão tá avançando aqui com velocidade, né? Então uma possibilidade seria jogar dessa maneira, o bispo tentaria segurar aqui o peão, mas o Fier tem aqui uma boa posição, pode seguir das mais diversas maneiras. Bispo G5 seria uma ideia interessante, dando a casa de F6 para a torre, e enfim, por aí vai, com boas chances aqui para o Fier, né? Então o adversário não cai nessa, segue com torre G3, E6 chega de qualquer maneira, torre por E3, E7, o Fier tem um peão aí na sétima, ele sacrifica um peão para ficar com esse peão avançado. Torre E4 foi jogado e agora ó, notem o plano do Alexandre Fier. Notem o plano do Alexandre Fier. Primeiro ele traz o rei, rei F2, rei C5 ataca a torre. Torre D8 dando suporte para promover. Bispo F7, único lance da posição, impedindo o avanço do peão. Bispo G5 jogado pelo Fier, torre em E5. Fier segue com torre F8, bispo atacado vem para casa de G6, mantendo um olho na casa de promoção. Torre F6 persegue o bispo H7 foi jogado, talvez fosse melhor manter o bispo aqui nessa diagonal. Bispo H7 foi jogado, o Fier vai para cima, agora a torre H6 para cima do bispo. O bispo escapa para casa de G8, aqui torre G6 foi jogado, talvez torre F6, enfim, aqui é muito difícil esse final, né? Torre G6 foi a escolha aqui do nosso brasileiro. Os computadores a longo prazo prefeririam torre F6 e tal. A partida segue com bispo D5, bispo F4, torre atacada. Como progredir aqui? Olha, mais uma armadilha aqui que o Fier apronta, né?
Torre toma, tá vindo o bispo cheque aqui, ganha a partida aqui imediatamente. Opa, o que aconteceu aqui? Ganha a partida imediatamente. Então a partida segue com torre 4, Fier segue com bispo D6 cheque de qualquer maneira, o rei vem pra casa de D4, computadores apontam rei B5, aqui já é difícil, né, do entendimento assim, com pouco tempo aqui, né, a não sei que vocês queiram ficar mais meia hora pra gente entender aqui essa posição, não querem? Então vambora, rei D4 foi jogado, torre F6 agora pelo Alexandre Fier C5, e aqui torre por F5 cai o peão, Alexandre Fier vai criando dificuldades aqui pro Gabor Nagy, o Gabor segue com torre 6, prestem atenção no que o Fier vai fazer aqui agora, prestem atenção. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um bom lance aqui para as brancas, vale a pena, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Esse é difícil, galera. Esse é difícil mesmo, assim. Esse é brilhante. Espero que você tenha encontrado rei G3. Esse é difícil. Eu falei que era difícil. E esse lance aqui, ele é genial pelo seguinte. Você fala, Rafa, mas eu encontrei um lance mais genial que esse. Eu encontrei torre E5, sacrificando peça para promover o peão, né? Parabéns se você encontrou isso, o tema é legal, mas a execução, a ideia foi boa, mas a execução foi incorreta. Por isso foi jogado o rei G3, porque aqui teria a torre F6 com cheque. E depois que o rei sai, bispo F7 segura tudo, porque a torre tá atacando o bispo e o bispo tá controlando a casa de promoção. E aqui as pretas se seguram. Por isso, rei G3 jogado pelo Fier, um lance brilhante do Fier esperando a hora certa. C4 foi jogado pelo Gabor Nagy. E agora sim o segundo lance brilhante. Oh, aí sim, torre E5. Torre G6 com cheque, agora o rei veio para casa de F4. O ponto todo é esse, né? Então, aqui a torre está protegida. A partida segue com bispo C6, mas bispo F7 poderia simplesmente aqui promover, né? Vamos ver essa linha aqui, ó, se bispo F7, aqui poderia promover, e depois de bispo toma, primeiro bispo C5, né? Por isso foi genial essa sequência, a torre agora protegida, e aqui o rei teria que fugir, e agora sim, torre por E8, uma sequência vencedora aqui do Fier, né? Portanto, tá jogando fino aqui o Fier nessa posição com pouca peça, mas extremamente complexa, e o Fier encontrou tudo o que precisava e agora tem vantagem. Bispo C6 foi jogado, bispo C5 cheque, joga o rei para D3 e aqui a gente tem algo parecido com o que a gente viu agora há pouco, consegue a promoção e agora é o seguinte, pessoal, esse peão aqui vale ouro, né? Se cair esse peão, as brancas não ganham nunca mais. Torre G2 foi jogado, torre E3, cheque, joga o rei para C2, bispo A3 no limite, protege o peão. Rei B1 foi jogado, o Fier segue com torre aqui em C3 e depois de torre C2, meus amigos. Aqui o Gabor Nagy faz esse lance, mas abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui esse final é vitorioso pro nosso brasileiro. Vitória aqui pro Alexandre Fier, passa para a próxima fase aí, vence a primeira rodada aí, né? O primeiro match. Vence o primeiro match aí da Copa do Mundo. Que bacana, hein? Belo resultado aqui pro nosso brasileiro. E aqui o ponto todo é o seguinte, pessoal. Abandonou porque não dá mais. Torre toma, rei toma. Aqui rei E3. O que dá pra jogar aqui? Peão avança? Será? Não, aí você joga B4, será? Vamos ver essa linha aqui, né? C3, B4, opa. Ah, mas aí o rei encosta e vai dar suporte aí pra promoção. Legal esse final aqui, ó. Legal mesmo, hein? Dava pra jogar mais uns 3 lancezinhos aí, né? Aqui brancas jogam e ganham. Será que você conseguiria ganhar nessa posição? Olha aí, será? Ó, esse é difícil, hein? E eu espero que você tenha encontrado aqui o único lance que ganha, rei D3, olha só, né? E aqui tá acontecendo o seguinte, pessoal, se rei por bispo, você joga rei por C3 e vai ganhar esse final. Rei A4, rei C4, o rei tem que descer e aí você vence. É a única maneira de vencer aqui esse final, que loucura, hein? Rei D3 exclama. E aqui, enfim, não tem mais como continuar protegendo o peão, se jogar qualquer outra coisa, tá vindo aqui rei por C3 também, com o final vencedor aqui pro Alexandre Fier, né? Uma bela vitória aqui pro nosso brasileiro, tá de parabéns, a gente vai continuar acompanhando o Fier aí na Copa do Mundo e no próximo vídeo a gente vai saber como foi também aí o nosso brasileiro Sup, ok? Muito bem, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!